Diz assim, João, capítulo 10, verso 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Pai, obrigado pela tua palavra. No mundo existem muitas vozes, todas elas fazem sentido, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 10. Mas nós estamos aqui, e cada um desses que nos ouvem, e cada um que vai ouvir a respeito disso que começou aqui nesse dia, declarando que a única voz pela qual nós seremos guiados, a voz por onde nós nos moveremos, a voz que nos guia é a sua. Nós oramos para que todas as vozes que têm distraído o povo, a igreja, o Brasil e as nações se calem. Existe só uma voz que conduz à verdade. Existe só um caminho. Só existe em um a possibilidade de vida. E nós cremos em Ti, Senhor. Fale em nós, fale para nós e fale através de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amigos, o apóstolo Paulo, como falei na oração aqui, fala a respeito de muitas vozes e que todas elas fazem algum sentido. Existem muitas vozes no mundo, e por vezes, pela necessidade, por sentimentos, ou por circunstâncias, nós começamos a ver situações, e elas começam a fazer sentido. O texto da Bíblia não diz que elas não fazem sentido, o texto diz que elas fazem sentido. Mas o texto que eu li aqui, no Evangelho de João, fala que existe uma voz, que as ovelhas precisam reconhecer. Somente uma voz a ser seguida, e essa voz é do nosso soberano pastor Jesus, que se manifesta através da sua igreja, porque o apóstolo Paulo também vai dizer na sua carta aos Coríntios que nós somos seu corpo, a igreja é o corpo. Existe alguém proclamando e liberando a voz em alto bom som a respeito daquilo que Deus está dizendo. No Éden, nós temos o início de uma guerra de narrativas, porque nós vemos em todo o contexto da história, pessoas contando histórias. Eu tenho caminhado e lido muita coisa, visto muita coisa. Eu tenho a oportunidade de participar de grupos no qual efetivamente as pessoas que participam são de extrema esquerda, ou de esquerda de algum jeito. E eu participo de grupos de pessoas que se dizem de direita, conservadores. E sabe o que eu tenho visto? Um discurso muito parecido dos dois lados. Com qual que você fica? O discurso dos dois lados são muito parecidos, o que muda são os personagens. E quando nós olhamos na Bíblia, nós percebemos que em toda a história escrita, deixada para nós, existe já essa guerra de narrativa. Quando nós vamos ao Éden, nós percebemos que lá já existem 3 vozes essenciais. Deus fala ao homem para que ele não coma do fruto. Ele dá todas as árvores, todos os frutos, mas só tem um que ele não pode comer. Ali Deus fala com o homem. A primeira voz, a voz de Deus. Depois nós vemos um elemento novo surgindo, uma serpente, que fala com a mulher. Enfim, falando com a mulher, está falando com a humanidade.
Então nós temos outra voz, que constantemente está tentando chamar a nossa atenção, que é do reino das trevas. E no Éden nós também temos a voz da mulher, falando para o seu marido que ele deveria comer, ou seja, do homem falando com o homem. Então nós temos 3 vozes desde o Éden falando: a voz de Deus, a voz do reino das trevas, que representa o reino das trevas, e a voz do próprio homem falando com o homem. Então, Deus ele aparece, e apesar do homem ter pecado, aquela voz que está chamando o homem de volta é o próprio Deus. Não é o homem que fala, eu pequei, eu vacilei. Não, Deus aparece na viração do dia, e ele procura o homem. Adão, onde você está? E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o homem está escondido. Quanta inocência do homem acreditar que pode se esconder de Deus. E sabe de uma coisa? Ainda existem pessoas tentando se esconder de Deus nos nossos dias. Deus está falando constantemente conosco, porém por vezes nós nos escondemos. Em Gênesis, no capítulo 3, onde nós temos a queda do homem, a Bíblia diz que o homem ouviu a voz de Deus no jardim e a reconheceu. E Deus ele fala assim, quando o homem diz, ei, descobri que eu estava nu e me vergonhei. E Deus falou assim, quem te fez saber? Ou seja, quem te disse isso? Quem te mostrou isso? Qual a voz que te levou à vergonha? E esse homem coloca a culpa na mulher, terceiriza a culpa. Então nós temos aqui o diabo falando para o homem aquilo que ele deve fazer, tentando mostrar aquilo que ele é. E é engraçado que a tentação, a princípio, não era simplesmente a fruta ou o fruto da árvore, mas ele coloca em xeque a identidade, porque é falado a ele, ei, se você comer, você vai se tornar semelhante ao Altíssimo. Porém, quando Deus foi criar o homem, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Ou seja, distorcer a verdade sempre foi parte dessa guerra de narrativa, em toda a história. Pastor, eu entrei aqui para ouvir de Deus, e eu estou falando de Deus, eu não vou entrar em questão política, tá? Só citei o exemplo porque a gente está em um momento que isso está muito forte. É verdade ou não? Então nós temos uma guerra de narrativa. Então a primeira voz ali, né, é a de Deus, porém nós temos a voz do inimigo. Depois nós temos a voz do homem. Ou seja, existe uma guerra, parece existir, presta atenção nisso, parece existir uma guerra entre Deus e o diabo, quando o diabo começa a tentar conquistar o homem para si, e envenená-lo e tentar trazer essa narrativa. Parece que existe uma guerra aí. A segunda que nós vemos é de Deus e o homem. E por vezes essa voz humana vem por meio de sentimentos, ansiedade, medo, frustração, mágoa, ressentimento. Existem pessoas que são guiadas por mágoas passadas, por frustrações passadas. Existem pessoas que entram em relacionamentos, eu namorei com fulano e ele me tratou de tal jeito, e agora por causa dele eu trato o atual ou a atual da mesma forma, ou eu tenho medo de confiar. Acontece isso? E que voz tem guiado uma pessoa como essa? A frustração. Eu me magoei com uma liderança, eles não acreditaram em mim, e por isso ele não consegue mais confiar em um líder, por causa de uma experiência passada. Isso é a respeito de sentimento, isso é a respeito da humanidade. E além disso, uma voz humana que tenta constantemente entrar, é uma voz que se diz racional, lógica, cartesiana. No primeiro século, o fermento humano tentou ser colocado no cristianismo. O primeiro são os estoicos. Os estoicos diziam que todo acontecimento estava pré-programado para acontecer.
Você não pode mudar esse fato. Apenas aprenda a se enquadrar nele. Os epicureus ofereciam um ponto de vista alternativo. Tudo era aleatório. Enquanto um é programado, tudo é aleatório. Você não pode fazer nada a respeito. Procure se acomodar o máximo possível. E existiam os platonistas, discípulos de Platão. A vida atual é simplesmente uma sombra da realidade futura. Coisas ruins acontecem aqui, mas estamos destinados a um mundo diferente. Você consegue ver que esse fermento entrou dentro da igreja? Está pré-programado. Existe uma doutrina que diz, tudo está programado. Mas isso é estoico. Ele diz que, não existe nada que possa ser feito. Isso é dos epicureus. Tudo que eu preciso é saber que no futuro eu vou para um lugar melhor. Isso não é cristão, isso é platônico. Então, por vezes, nós como cristãos temos pensado e agido como pagãos. Estou dando um nó na sua cabeça aí? Só uma introdução. Apocalipse, no capítulo 17, vai falar sobre uma mulher assentada sobre uma besta. Isso fala da sedução humanista. E a Bíblia vai dizer que na sua fronte achava-se um escrito, um nome, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. É o que estava escrito na testa dessa mulher. Babilônia nos remete a Babel. E você lembra o que aconteceu em Babel? Homens se uniram dizendo que iam chegar aos céus pela sua força e fariam o seu nome notório. O centro do que nós chamamos hoje, o humanismo é lá do século tal. Não, em Babel já existia o humanismo. O homem achando que por si só podia fazer alguma coisa. Babilônia implica no homem e na sua busca por autossuficiência. Ateus dizem não acreditar em Deus. Eu digo que eu não acredito em ateus. Eu não acredito em ateus. Porque para mim ateus não existem. Eles dizem da boca para fora, ei, Deus não existe. E dizem e agem como se não tivesse chocado nada neles. Mas por dentro existe algo que está sendo questionado constantemente. Será que ele existe? Será que ele é? E se ele existir, o que vai ser de mim? Qualquer ateu realmente honesto vai dizer para você que já teve dúvida. Porque isso é comprovado cientificamente por mim mesmo. E é engraçado, porque nós vemos aquilo que parece ser uma briga de Deus com o diabo, uma briga de Deus com o homem, com as suas filosofias e as suas razões e seus sentimentos. Mas Deus, na verdade, nunca entrou nessa briga. Vou repetir, Deus nunca entrou em uma briga com o diabo. Pastor, você está doido? Deus nunca entrou numa briga com o homem, sabe por quê? Porque nenhum dos dois, seja o diabo ou o homem, teria constância, ou circunstância, ou força, ou alguma coisa que conseguisse entrar numa quebra de braço com Deus. Se você acha que algum homem, ou um ser, ou uma criatura, tem condição de entrar numa quebra de braço com Deus, você não entendeu a força que o seu Deus tem. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo capítulo 2, no Salmo de capítulo 2. Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Olha isso, não moveu nenhuma grama de medo em Deus. Deus vê a agitação daqueles que dizem que vão destruir com a nossa cultura, com os nossos valores, com os nossos princípios, com aquilo que foi construído, mas Deus está rindo deles. Amém. Nem faz uma fagulha de medo.
Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, no seu furor os confundirá, como confundiu em Babel. Olha Deus falando, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, e proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. O reino desse mundo foi entregue a Jesus, o ungido de Deus. Nós temos um rei. Não existe quebra de braço entre Deus e ninguém. Ninguém suportaria. Sabe do que eu me lembro? De uma criança, tipo o João, meu filho, com 8 anos de idade, querendo armar para cima de mim, cara. Aí eu olho para ele e falo assim, olha lá, velho. Ele acha que vai me enrolar. E sabe o que às vezes eu faço? Eu finjo que ele me enrolou. Só porque eu sou pai. Ele está me ouvindo. Às vezes dá certo, tá, João? Mas o ponto é, não há como enganar a Deus. Não há como colocar medo no amor que lança fora todo medo. Não há como colocar ansiedade naquele que não só sabe do futuro, mas constrói o futuro. E sabe o que 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vai dizer? Que quando o iníquo for revelado, Deus o destruirá com o sopro da sua boca. Um sopro. Não é um empurrão, não é um soco. Um sopro. Para mostrar o quanto essa guerra é desmedida. A única quebra de braço real que existe nesse mundo é do homem contra o homem. É do homem criando filosofias, ideologias e formas pelo qual se viver, como se a sua esperança estivesse em outro lugar que não fosse Deus. E eu te pergunto, existia uma tensão política na época de Jesus? Sim ou sim? Não é à toa que Jesus ele vai falar em Mateus 16 e em Marcos 8, para que os discípulos não se deixem levar pelo fermento dos saduceus, dos fariseus e de Herodes. Porque existia sim uma tensão. E eu não vou definir isso aqui para você, mas veja, de um lado, você que sabe a história dos fariseus e dos saduceus, você vai saber que existe um povo patriota, um povo que luta pela nação, um povo que quer conservar os costumes, um povo que acredita que aquele governo ou aquela tirania precisa ser derrubada, a tirania romana. E do lado dos herodianos, alguém que não acredita na moral judaica, que destrói os povos onde ele chega, que apregoa como se fosse a esperança do mundo. Será que existe alguma semelhança com algo que nós vivemos hoje? Jesus não se preocupou com isso, dizem os hereges. Gente, eu escutava um negócio quando eu era criança e quando eu era adolescente. Jesus é muito simples, você quer complicar. Por que você não entendeu ainda? Isso é tão simples assim. Eu estou há 20 anos, cara. E tem coisa que só clareou agora. Fariseus e saduceus, herodianos, eu te pergunto, qual que Jesus defendeu? Ficou tenso aqui. Não vou pedir para você dar um sorriso, seu irmão não vai ver. Qual que Jesus defendeu? Na época de Jesus, Herodes era um idumeu. Não decora isso, pelo amor de Deus. Só estou te falando, idumeu. Ele fazia parte de um grupo, de uma família, de um grupo étnico, ali, judeu. Idumeu.
Mas ele se casou com uma mulher chamada Mariana, que era Rasmoneia, dos Rasmoneus. Lembra que semana passada eu falei sobre um grupo chamado Macabeus, que era contra o helenismo entrando dentro dos judeus? Ou seja, a cultura grega se infiltrando lá na cultura judaica. Lembra disso? Então, estou lembrando você, se você não lembrava. Depois que os Macabeus expulsaram essa interferência grega, foi levantado um grupo, uma dinastia chamada Rasmoneia, e que eram aqueles que deviam ser legítimos no trono de Israel. Herodes não era legítimo, e para se tornar legítimo, sabe o que ele fez? Casou com uma mulher da família legítima. E ele era tão sedento pelo poder, que ele matou essa mulher e seus filhos, para poder ter poder, com medo de que um dos seus filhos lhe roubasse o poder. E lembre-se que ele, ao ouvir que existia um rei dos judeus que tinha nascido, ele manda matar todas as crianças. Você vê que tanto fariseus como saduceus e herodianos, sabe o que eles são? Homens lutando contra homens. E é isso que eu vejo no humanismo, em todas as suas derivações e sufixos: ismo, iluminismo, liberalismo, marxismo. Todas essas trazem um sentido escatológico a respeito de um futuro que há de se manifestar. Mas eles trazem sobre si também um sentido de solução, que nunca terão a capacidade de realmente fazê-lo. Nenhum movimento humano terá a capacidade de trazer a salvação. E nem a solução. Se você adota o tipo de discurso que diz que filosofia, ideologia A ou B vai ser a salvação ou a solução de alguma coisa, você está pensando como um pagão. E para piorar, se você acredita em zodíaco, cristão e diários, cristão e virginiano, as estrelas falam de como vai ser o seu dia, como vai ser o seu futuro, como vai ser o seu destino. Só existe uma estrela que pode te dizer o destino, a brilhante estrela da manhã. Ai, pastor, é científico. Então você tomou a picada do humanismo, o chaveco, que desde o Éden era ali a mulher com o homem com a mulher, o chaveco, barato. Qual a cantada que te levou a isso? Acreditar que alguma dessas coisas pode trazer a solução. Deixa eu te falar uma coisa: tire a salvação do único que realmente conquistou, e ninguém mais consegue. Ninguém consegue carregar esse peso além de Jesus. Ninguém. Nenhuma ideologia. Você não precisa ser feminista, você não precisa ser conservador, você não precisa ser liberal, você não precisa ser nada além do que cristão. E eu posso te dizer um negócio: eu estou há 20 anos ralando, orando, lendo Bíblia, teologia, e ainda tem muito para aprender, meu amigo. Aí eu consigo ser as duas coisas. Fake news. Vou fazer uma CPI do fake news no Instagram de cada um aqui. Ficaram tenso. Ser cristão é suficiente, meu amigo. Sabe, quando eu estava na faculdade, aprendendo um monte de filosofia, estudando os fatos históricos e um monte de coisa, eu olhei para um partido político e falei: vou me filiar a esse partido, cara. Eu acredito, eu vou para a rua. Os caras enfiaram dinheiro na cueca. Lembra do mensalão? Vou entrar, esses caras são contra ele. Até que Deus falou assim: ei, eu sou o suficiente para você. Você não precisa de outro motivo para viver a não ser eu. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou a razão. Não procure longe de mim a resposta que você só pode encontrar em mim. Qual foi a cantada? Igualdade.
Me diz onde uma dessas filosofias aplicadas gerou igualdade de verdade. Justiça social, onde? Tolerância, patriotismo, preservação. Ah, mas pastor, eu vejo umas relações aí com coisas que eu li na Bíblia. E 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 3, vai dizer: embora vivamos como homens, não lutamos segundo o padrão humano. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Pega uma arma celestial e humaniza ela. Sabe o que vai acontecer? Corrupção. Humaniza os valores e princípios. Ah, eu vi, pastor, na Bíblia, que eles eram uma comunidade que davam tudo e distribuía. Isso é comunismo, pastor. Na sua orelha. Não era uma filosofia escatológica. Sabe o que um cristão fazia? Em um momento como esse, ele não se esconderia de uma pandemia. Ele não ia dizer, ah, foi o acaso que fez isso. Ele não diria, ah, isso é um momento, mas no futuro, um dia, quem sabe, então ficarei aqui deitado eternamente em berço esplêndido. Ele não perguntaria por que isso está acontecendo, mas ele faria assim, o que eu posso fazer para cooperar? O que eu posso fazer para mostrar que eu vivo debaixo de uma luz de outro mundo? Quando você estuda a respeito de como as pessoas se convertiam naquela época, e existem relatos de imperadores romanos falando, como é que pode esse grupinho, seguidor de Nazareno, esses cristãos, cuidarem do nosso povo melhor do que nós? Como é que pode esses caras no meio de mortes, eles estarem se colocando à disposição para cuidar dos enfermos, colocando até sua vida em risco? Porque era assim que o cristão vivia. Colocando em risco a conta bancária, colocando em risco a vida, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. Eu falei que hoje eu ia ser brabo. E a Bíblia diz assim, as armas com as quais nós lutamos não são humanas. Humanize e você perde o efeito. Mas elas são poderosas em Deus. Desligue de Deus, e elas não têm todo o poder. Parecem politicamente corretas, e até parecem biblicamente corretas. Mas lembre-se que os saduceus e os fariseus eram experts em Bíblia, mas não tinham vida. Entenda de uma vez por todas, que Deus é suficiente. E eu vejo isso no salmista, no Salmo 121, verso 1 e 2, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, por vezes, nós parecemos olhar para os montes, ah, é o governo, é a religião, é a educação, é a economia, é a arte. Oh, quem poderá me defender? Qual dos montes? Chegou a hora de levantar a cabeça e ver que além dos montes, acima dos montes, existe um Deus soberano. O Eugene Peterson ainda fala mais, ele fala, levanta os meus olhos para os montes, será que de lá vem a minha força? Não, a minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e os montes. Pastor, você está dizendo que a gente não deve ocupar os montes? Não, não é isso. Eu estou te dizendo que não é de lá que vem a solução. Eu sou professor, eu tenho 2 formações em educação, pedagogia e história. Você não sabe o tanto de livro que eu já li que fala assim, a educação é a solução para o mundo. Aí cita um exemplo do Japão e da Coreia. Nossa, se tornar desenvolvidos. Aí tem um monte de gente se matando lá. Solucionou o problema do mundo mesmo. Ajuda. Existe uma força, mas nunca vai ser o salvador. A educação não pode salvar o mundo. A política não pode salvar o mundo.
A economia não pode salvar o mundo. Só Jesus tem poder e autoridade para salvar o mundo. Mas sim, nós precisamos fazer com que esses lugares sejam tomados pela cultura e os valores do céu. A salvação e a solução está em Jesus. Voltemos a escutar e confiar em Deus. Eu não sei você, mas eu, na faculdade, fui colocado em xeque várias vezes a respeito da minha fé. Questionaram, caçoaram, riram, me expuseram por crer. E sabe, em alguns momentos parece fazer sentido acreditar como eles acreditam. Mas quando eu olho para os meus professores, eu não vejo um exemplo que eu quero seguir. Famílias destruídas, arrogância. A solução do mundo está em escutar a verdadeira voz que chamou à existência todas as coisas. João, no capítulo 10, verso 3, já citado aqui, fala que as ovelhas ouvem a voz e ele a chama pelo nome. Deus está chamando você pelo seu nome. Deus está chamando a sua família pelo nome. Deus está chamando essa nação pelo nome. E as nações pelo nome. E a Bíblia diz: e eles de forma alguma seguirão o estranho. E por vezes nós chegamos, por distração, a pensar em seguir esses estranhos. Pessoas que entram pelas portas dos fundos. Lugares onde entram em conflito com as nossas famílias, contra a nossa cultura celestial. Pessoas que não entraram pela porta da frente e querem discipular. Me desculpe, mas esses dias eu li uma matéria que dizia que uma cantora, que parece que não sabe nem quem é, ser a terceira maior influência política no Brasil. Uma cantora, que eu não quero citar o nome. O segundo é um youtuber, que lá no passado falou mal do PT, parecia ser alguém contra o PT, e agora fala mal do governo que está em vigor, e defender o PT. Ele é a segunda influência política. Dias complicados, onde nós precisamos nos levantar e mostrar o que é a verdadeira política. Silencia as vozes que não são de Deus. Ezequiel, no capítulo 43, verso 2, diz: eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel. E olha o que o texto diz: a sua voz era como o ruído ou o som de muitas águas. Que você ouça essa voz como o som de muitas águas. Gente, eu tenho 2 problemas com piscina. Primeiro, toda vez que eu vejo água, eu tento andar sobre as águas. Todas as vezes eu afundei. Até agora. A outra é que toda vez que eu entro na piscina, eu faço questão de colocar os meus ouvidos dentro da água. E ficar com o resto do rosto fora. Isso me faz deixar de ouvir o que estava acontecendo lá fora, ou fazer com que aquilo que está lá fora perca a força. Você já teve a oportunidade de fazer isso? Só eu que tenho esse problema mental? Aí, obrigado, amor. A gente veio do mesmo hospício. Então, brincadeira. Ó, eu lembro, por que eu descobri isso? Porque eu ia para Caldas Novas e tinha aquela hora do axé, que o Wolfgang gosta. Beleza. Né? E, enfim, é um som que eu sempre gostei, só que não. Então, o que acontecia? Na hora que rolava isso aí, eu percebi que quando eu entrava dentro da água, o som ia para longe. E o que eu escutava era o barulho da água. Isso é uma água que nem chega perto daquele rio que flui de Deus. Então, por vezes, o que nós precisamos em momentos de ruídos, de barulho, de gritos e de tensão como esse, é mergulhar nele. É escutar a voz de muitas águas. E para isso nós precisamos reconhecer a voz de Deus. E reconhecer a voz de Deus vem por intermédio de buscar, de conhecer
e prosseguir em conhecer. Eu já falei isso aqui. Eu estou há 14 anos quase, são 13 anos. No final do ano a gente faz 14 anos de casado, eu e a Thay. 17 anos de relacionamento. Se ela me ligar, eu já sei qual é o humor dela. Na hora. Ela pode me ligar rouca, cochichando, e sem precisar ver o identificador de chamada. Se ela me ligar do número de qualquer um de vocês, eu vou identificar. Por quê? Porque tem um relacionamento. E sabe, antes de subir aqui, o Alexandre me entregou uma palavra a respeito de eu estar no Ralph. E eu estava sentindo a mesma sensação mesmo, de descer no Ralph. Porque eu falei, cara, por que Deus me entrega umas palavras dessas, gente? E na hora que Ele me entregou, o que Deus me falou? Sabe, por vezes nós vivemos um movimento onde a presença de Deus é muito intensa. O mover é muito poderoso. As pessoas ficam ultra apaixonadas, mas falta profundidade. E quando eu entrei aqui, Deus falou assim, o que está sendo gerado aqui são pessoas que são extremamente profundas, mas completamente apaixonadas. Sabe que na hora que a VV entrou aqui, e ela se dobrou, eu falei, meu Deus, olha a pregação que o Senhor me deu, velho. A menina incendiou aqui, cara. Aí chegou o Jimmy, tchá! Nem parecia palavra de oferta, mano. Porque o mano estava pegando fogo. Eu falei, eu tenho uma palavra dessa. Por quê? A gente sabe transitar dos dois lados, amigo. Não é um ou outro, não é binário, não é dicotomia, é um e outro, por uma geração que seja profunda e apaixonada. Intensa. Eu tenho raiva de apatia, cara. Agonia de apatia. João 10, no verso 14, Jesus ele vai falar assim, eu sou o bom pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, essas também vão ser conduzidas e elas ouvirão a minha voz. Jesus nos conhece e nos conhecendo entregou a sua vida. Como às vezes nós abrimos mão de ouvir a voz dele para ouvir vozes que parecem fazer muito sentido. Vozes de pessoas que parecem só quererem nos usar. João 10, no verso 25 vai dizer, se não crê naquilo que eu faço, creia naquilo que está se manifestando. Nas obras. Eu tenho orado por uma geração que quando as pessoas falarem assim, ei, eu não acredito nisso que você diz, mas então se liga nisso aqui, está vendo esse paralítico? Levanta e anda. Pá! Cadê o seu ceticismo? Ai, existe um campo cerebral da neurociência, sai daqui, seu coach. Nada contra todos os coaches, mas alguns sim. Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará de mim. Se você flertou, ou alguém que você conhece flertou, para se afastar de Deus, dos princípios, dos valores, do céu, hoje eu declaro que não serão perdidos. Pode até parecer, mas não. Hoje não. No verso 35, ele vai dizer que a palavra nos chamou de deuses. Aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo dizendo, vocês blasfemam porque eu digo que sou filho de Deus. É engraçado, porque hoje não é tão incomum assim dizer que é filho de Deus. Inclusive, talvez assim como eu, você ouviu pessoas dizendo, eu também sou um filho de Deus. Mas a Bíblia diz que em João, capítulo 1, verso 14, àqueles que creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus.
E os que não creram? Não são filhos de Deus. Então são o quê? Criaturas de Deus. Mas se crerem, se tornarão filhos de Deus. Filho de Deus é simplesmente e somente aqueles que creem. Hoje em dia não se escandaliza ninguém. Um dos motivos pelo qual Jesus foi crucificado foi porque ele dizia ser filho de Deus. Quando você ouve a voz de Deus e se apropria da sua verdadeira natureza, isso escandaliza os religiosos, os legalistas e os humanistas. Hoje dizer que é filho de Deus não escandaliza mais ninguém, mas agir como um filho de Deus escandaliza muita gente. Um crente de verdade escandaliza muita gente. 2 crentes de verdade escandalizam muito mais. 3 crentes de verdade escandalizam muita gente. 4 crentes de verdade escandalizam. Sabe, quando eu vejo pessoas se dizendo cristãs com sacudidelas de cabeça falando, é isso mesmo, Jesus era um hippie do paz e amor. Eu pergunto, de onde eles tiraram isso? Gênesis, no capítulo 8, verso 13 a 16, vai falar que depois de toda a chuva, do dilúvio, as águas pararam. E sabe quando as águas pararam? No dia 1º de abril, e não era mentira, estava seco. Porém a Bíblia diz que Noé só saiu da arca no dia 27 de maio. Parou de chover, e ele tinha percebido que estava seco, no dia 1º de abril. Ele só saiu da arca no dia 27 de maio. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele saiu porque Deus falou que era para ele sair. Porque a voz de Deus é o que traz segurança, não só depois da tempestade, mas também depois do dilúvio. Lucas, no capítulo 24, verso 49, diz o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecerei na cidade, até que do alto sejais revestido. Por que você está falando isso, Vini? Sei lá, hoje eu vejo uma tensão de corda. Você consegue imaginar? Quando você olha para o cenário político no Brasil, você consegue ver 2 lados puxando a corda? E Jesus está de que lado? Será que eu tenho que ficar no centro? Jesus estava no centro? Ah, tem coisa boa de cá, tem coisa boa de lá. Jesus tinha uma posição, ele não estava em cima do muro. Ele falou o seguinte: não é pelos fariseus ou pelos saduceus, não é pelos herodianos, mas é pelo alto, pelo reino inabalável, de um rei que foi assunto aos céus, em carne, e que está assentado no trono. O reino que nós defendemos é o reino dos céus. Do alto sejais revestidos. Atos, no capítulo 1, versos 7 a 9, ele diz: respondeu-lhes Jesus: não compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. Chegou nos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e à vista deles, uma nuvem o encobriu de seus olhos. E Jesus se assentou à direita do Pai. Esse é o nosso governo. Enquanto Herodes queria o poder pelo poder, matando, perseguindo aqueles que tentavam contra o seu poder, Jesus serviu e entregou a sua vida.
aquilo que os judeus esperavam, os saduceus e fariseus, de um Messias que derrubaria o Império Romano e instituiria novamente o Império Judeu legítimo. Foi aquele que morreu pela redenção dos romanos também. Nesses dias o nosso bispo falou: onde estão os profetas? Existe um outro momento em que estão perguntando: onde estão os líderes? Eu vim aqui nessa noite para te perguntar: aonde estão as testemunhas de Jesus? Porque uma testemunha de Jesus é alguém que foi revestido do alto. E porque foi revestido do alto, e porque é apaixonado por Jesus, não consegue colocar mais nada e nem ninguém em concorrência com os valores, com o princípio e com a realidade celestial. Posso te dizer uma coisa? Já estourou meu tempo. Quando eu era garoto, eu queria ser skatista e baterista numa banda de rock. Um dos meus grandes, entre aspas, ídolos, era um cara chamado Kurt Cobain. Ele era lindo, gente. Nem tenho medo de falar isso, porque era bonitão mesmo. Você não sabe o fluxo de suicídio que deu depois que esse cara se matou. E eu era um desses. Eu tinha programado minha morte. Quando eu completasse 15 anos, no dia do meu aniversário, seria minha saída triunfal. Mas Deus me alcançou antes dos 15 anos. Me mostrou que existia muito mais a se viver. E que aquele ídolo era só uma caricatura. Porque o verdadeiro rei e o verdadeiro Deus, pelo qual eu devo viver, se chama Jesus. E desde então, meu amigo, sabe o que eu descobri? Que quando o sol nasce, as estrelas desaparecem. Depois disso eu tive dificuldade de ter encanto com qualquer outra coisa, ou pessoa, ou ideologia, que não fosse Ele. Jesus, o que o Senhor está dizendo? Jesus, o que você está fazendo, Jesus? Jesus, o que o Senhor quer que a gente faça em meio a tudo isso? Por que nós nos distraímos, Senhor? Por que a gente se deixa levar por tantas pessoas que são tão plásticas, que parecem tão verdadeiras e trazer uma solução que é fake, é mentira, Jesus? A solução e a salvação do mundo se manifestou há 2000 anos atrás. E não existe outro Salvador a não ser o Senhor, Pai. Não existe outro Redentor a não ser o Senhor, meu Pai. Não existe outro restaurador a não ser o Senhor. Não existe. A minha oração nessa noite, Jesus, que os nossos olhos estejam fitos em Ti. Que nós não venhamos nos distrair, Senhor, pelos gritos. Senhor, nós amamos as autoridades instituídas sobre o Brasil. Nós amamos, Senhor. Nós honramos, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor se move e há de se mover através delas. Mas os nossos olhos, a nossa esperança, a nossa confiança e a voz que nos guia vem do nosso Deus, do nosso bom pastor, do nosso Senhor, que nos faz andar pelo vale da sombra da morte sem temer. Jesus, Tu tens toda a soberania. O governo está sobre os Seus ombros. Nós honramos as autoridades, Senhor, mas a nossa confiança, a minha esperança, a nossa esperança está
em ti. Está em ti. E o Senhor é suficiente. Nós vamos sim conhecer, nos aprofundar em conhecer. Mas nós colocamos tudo isso em submissão a Ti, Senhor. A Tua palavra, a Tua vontade. E sabe o compromisso que eles nos chamam? Não adianta simplesmente ouvir a voz e não correr para Ele. Não adianta ouvir a voz e não reconhecer. Não adianta ouvir a voz e cruzar os braços. Deus nos chamou a ser testemunhas. Aonde estão as testemunhas? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Uma testemunha é alguém que se move no sobrenatural. Uma testemunha é quem chama a existência o céu na terra. Que ora, em tempo de pandemia ou não, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem ouve a voz, assume o compromisso de fazer da terra mais parecida com o céu. E profeticamente, assuma nessa noite o compromisso de ser uma testemunha do Evangelho. Não é por uma boa oratória, não é por um bom discurso, não é por causa de um argumento, porque o Evangelho é poder. Um bom argumento, uma filosofia pode quebrar. Uma boa militância, algum partido pode trazer uma militância que parece melhor. Mas o Evangelho é boa notícia. Nós estamos hoje sob a luz do porvir. A realidade do céu está se manifestando na terra. E nós não nos conformaremos. E nós não daremos descanso aos nossos olhos e nem às nossas pálpebras, até fazer desse lugar o lugar da habitação de Deus. Porque os céus são do nosso Deus, mas a terra Ele deu aos homens. E nós como homens estamos reentregando a terra, cada parte do cosmos, cada nação, cada cidade. Porque os reinos desse mundo se tornaram de Deus e do seu ungido. Até que isso aconteça, nós vamos pagar o preço. Nós seremos testemunha. Testemunhas! Fazendo com que a realidade do céu se manifeste na terra. Não há doença no céu. Não há de haver doença na terra. E se aparecer, nós a rejeitamos. Nós decretamos a cura. Você que assume o compromisso de ser uma testemunha de Jesus aqui na terra, de não se deixar distrair e não deixar as pessoas se distraírem com discursos que não são essencialmente do céu. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Isso é um ato profético. Você na sua casa também. Coloque a mão sobre o seu peito. Sobre o seu peito.
sobre o seu coração. Você não deve abrir mão de ser um bom professor, um grande empresário, político ou artista, pelo contrário. Mas acima disso, os seus olhos sempre estarão em Deus. A redenção se manifesta nele. E os montes são um caminho para que a realidade do céu tome toda a cultura. Pai, eu quero orar nessa noite. Porque assim como eu, por vezes, nós fomos distraídos. Nos deixamos levar, até porque parece bom. Mas nós não precisamos de outro Salvador. Nós não precisamos de outra esperança. Mas a nossa confiança está em Ti, Jesus. Casamento é incrível, ter família é incrível. Ter uma política onde as pessoas andam segundo os princípios bíblicos é incrível. Mas que os nossos olhos nunca sejam colocados em outro lugar a não ser no Senhor. Que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor.